Concha Acústica Podcast para mais um episódio super especial que fizemos um grande esforço para que acontecesse, né, Iana? Já vamos agradecer o nosso patrocinador Cressol Cooperar, que está inclusive com uma agência nova em Humaitá e que trabalha aí com todos os serviços que tu podes imaginar, mais de 100 serviços financeiros para auxiliar e facilitar a tua vida. Então, muito obrigado, Cressol Cooperar. E Ana, muito obrigada pela parceria em mais um episódio. Esse episódio muito especial para nós duas, porque nós queríamos muito conversar com esse convidado, né? Exatamente, deu no nosso chão, né, Leite? E a Leite que hoje, inclusive, a gente sempre fala que a Cressol Cooperar realiza sonhos, né? Uma cooperativa que quem tem um sonho é lá que vai realizar. Como nós estamos realizando o nosso sonho com esse convidado, a Leite veio, inclusive, a caráter, representando a Cressol hoje. A gente também quer aproveitar, antes de eu anunciar para vocês o nosso convidado tão especial do dia de hoje, fazer um agradecimento especial ao Cher, principalmente ao Rafa, a Cíntia. Vocês não estão vendo, mas estão aqui nos bastidores, que possibilitaram que no dia de hoje, não é o dia que vai ao ar, mas para contextualizar, Porto Alegre está uma loucura, não conseguimos estar nos estúdios Combo hoje. A Combo veio até nós hoje, né, Gabriel? E nós estamos aqui na escola do Cher. Então, para que isso acontecesse, a gente tem que contar com os nossos parceiros, um agradecimento especial. E sem mais delongas, deixa eu desbloquear aqui, porque não tem nem como eu decorar a apresentação do nosso convidado de hoje. Menor, faz menor. Menor? Tá. Então, eu tenho aqui comigo hoje ele, que é mestre e doutor em comunicação pela PUC, criador da marca Claro e faz palestras pelo Brasil todo, desembarcou do avião, veio para cá conversar conosco e, acima de tudo, tem uma frase que eu repito diariamente, eu como mãe, eu acredito que muita gente aí que trabalha com outras gerações repete também, que é o mundo mudou bem na minha vez. Dado Schneider, seja bem-vindo ao Concha Acústica. Muito obrigado. Olha que foi uma luta, mas conseguimos. Tem um sabor de vitória especial, né? Dado, prazer enorme estar aqui contigo. Tu que é uma pessoa que nós duas da área de publicidade, né, admiramos tanto. Acompanhamos várias palestras tuas já, eu já assisti mais de uma vez, inclusive. Te acompanho nos canais e redes sociais. E para os nossos ouvintes aqui do Concha Acústica, quem é Dado por Dado? Puxa, assim, ó, me pediram para falar numa rádio esses dias, numa entrevista. Eu sou um curioso, tá? Tem uma música do Milton Nascimento, Coração de Estudante. Eu tenho coração de estudante, eu gosto de estudar. Eu estou aqui na sede do Cher, né? Tem o Rafa ali fora. O Rafa hoje é o cara que eu conheço que mais estuda, tá? E quando eu era da idade dele, eu estudava tanto assim. Só que eu tô ficando velho e continuo estudando e tenho interesse pelas coisas. Então, assim, eu sou especializado em meia dúzia de coisas, mas eu conheço um pouco de cada coisa, porque eu sou obcecado por repertório. Então, assim, passa por mim um artigo sobre vinhos, eu não entendo nada de vinhos, eu dou uma olhada. Passa sobre Império Romano, eu também dou uma olhada. Eu acho que a gente tem que ter essa formação eclética. Então, eu sou um curioso. Agora, quer saber da minha vida, da minha história? O que tu quiser nos contar. Não, eu quis ser publicitário aos 13 anos, porque publicidade era moda lá. Estamos falando quase do século XIX, lá atrás, tá? Lá no século XX. E eu quis ser publicitário e fui incentivado pelos meus pais, porque, né, tinham pais que queriam que os filhos publicidade. E eu me dei muito bem na profissão muito cedo. Então eu vivi coisas muito cedo, tá? E eu já estava grandinho com pouca idade. E aí foram acontecendo coisas, e eu, 1 ano e meio depois de formado, virei professor. Então, assim, se me pergunta qual é a tua profissão, quando eu preencho, eu praticamente vou a 4 hotéis por semana, né? Eu preencho lá profissão, eu sempre preenchi professor. Eu já fui publicitário há 20 anos, depois eu fui para a área de marketing, né? Fui ser executivo de marketing por mais uns 7 anos, depois virei consultor de comunicação e marketing, e faz 15 anos que eu sou palestrante. Faz as contas, dá uns 70 anos de carreira, mas assim, são várias vidas, mas assim, eu sempre fui professor. E nas palestras, eu tô dando uma aula, eu mando calar a boca que nem professor, sabe? Educadamente, mas assim, eu trato a plateia como professor. Então, assim, eu sou um professor. Eu acho que esse teu carisma, esse contato com as pessoas é
algo que te identifica, que a gente já sabe, não, o dado vai vir, vai interagir, inclusive vocês, né, estão vendo agora o episódio ou no carro, enfim, acompanhando pelo Spotify, mas nós estávamos tendo uma conversa super animada de bastidores aqui, e eu acho que é muito bacana uma palavra que tu trouxe agora na tua fala, que é só ensina quem também aprende, né? Então, repertório. E hoje, quando eu vim para Porto Alegre, que a gente mora muito longe, mas a distância é só um número, né, Leti? Vim ouvindo vários podcasts para contextualizar, para saber um pouco mais, enfim, fazendo a minha lição de casa com a Tia Turbo no carro. E tenho uma fala tua que me chamou muito a atenção, de uma entrevista que tu deu, que fala sobre as novas gerações. Que muitas pessoas dizem que as novas gerações que estão vindo agora, a geração Z em especial, é uma geração sem futuro, sem interesse, enfim. E mas tu não coloca... foi eu que disse isso. Não. Porque as pessoas dizem... E tu coloca que, pelo contrário, eles são uma geração que já nasceu num novo mundo e que nós precisamos entender e nos adaptar e que nós é que precisamos evoluir para os dias de hoje e reduzir esse conflito de gerações, porque eles nasceram numa época em que já tem acesso à internet, eles não conseguem ter essa visão do mundo antes de nós. Então eu gostaria que tu compartilhasse essa tua visão com os nossos ouvintes, porque a gente sabe que existe muito esse conflito, quem tem empresa, quem tem equipe, e a mim me chamou muito a atenção essa tua visão de que nós precisamos nos adaptar. E eu nunca tinha pensado por esse lado, e eu acho que é muito importante puxarmos para isso. Pois é, sabe que eu fui mal interpretado por um monte de gente, então eu acho que não ficou claro, porque o que eu quis dizer não é que a gente tem que tolerar tudo deles, é que a gente tem que entender que eu vou fazer os gestos, porque você que está apenas ouvindo vai entender, tá? Eu estou fazendo o gesto agora no antebraço na vertical. O século XX era vertical, né? Tudo vinha de cima para baixo. A gente olhava para a autoridade de baixo para cima, com temor muitas vezes. E a internet muda tudo e torna o século XXI horizontal, porque no século XX, né, vertical, as fontes de informação estavam lá em cima. A gente aprendia coisas só com o velho. Dentro de casa, no ambiente estudantil, escolar, no ambiente profissional. Eram os velhos que detinham informação. E a internet muda o eixo porque ela traz infinitas novas fontes de informação. Então, assim, se democratizou a informação, democratizou o poder. E nós que viemos ou fomos criados com o jeito de ser, pensar e agir do século XX, a gente sabe o que é vir de cima para baixo uma coisa. A antiguidade é posto. A gente tinha essas coisas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eu faço o gesto assim com o braço horizontal e ilustro dizendo assim, mas quem veio ao mundo já com a estrutura horizontal de sociedade, que é a que vivemos hoje, não, se eu faço assim, eu levanto o braço e faço assim, não sonha como é que a gente vivia no século XX. Então assim, se a gente está nesse momento com um choque geracional muito forte, talvez, acho que semelhante a esse só a época dos hippies, que foi uma disruptura violenta lá atrás. As outras gerações não foram tão disruptoras como os baby boomers, né? Que eu tenho orgulho de ser da rabeira dessa geração, mas eu me vesti de hippie, tá? Mas assim... Inclusive, nesse podcast, tu fala que tem fotos lindas. Não, tem fotos que eu tenho vergonha. Mas olha só, quem é que tem mais vivência, mais experiência, mais tempo decorrido na Terra, mais maturidade para tentar essa aproximação e iniciar esse diálogo? Porque o pessoal que veio a bordo da internet não sonha como é que a gente vivia antes, e aí vai uma crítica a eles não sonham e não querem saber. Não se interessa. Quando eu faço, e eu cheguei a ouvir numa sala de aula, nós estamos em 2024, em 2014 mais ou menos, acho que foi o último ano que eu dei aula só para graduação, né? Aliás, que eu dei aula para graduação, agora eu passei a dar aula só para pós-graduação. Mas há 10 anos, eu explicando alguma coisa que tinha acontecido nos anos 80, e, aula de comunicação, não era aula de engenharia química, né? E aí eu falo no Chacrinha. E eles me olhando assim, eu digo, há 10 anos? Vocês não sabem o que é o Chacrinha? E uma aluna minha disse assim, professor, como é que eu vou saber se eu não era nascida? Aí eu respirei fundo e digo, mas o Big Bang da formação do universo não foi quando o nenê saiu, né, do ventre da mãe. A gente já estava fazendo coisas antes, já tinha gente fazendo coisas antes, né? Então, assim, me preocupa que eles têm 1000 qualidades, mas, na média, eles não sabem o que aconteceu antes deles terem nascido e não querer saber, para mim, é uma falha grave. Porque os que têm um pouquinho mais de interesse fazem as conexões e se destacam.
Então é nesse sentido, mas a gente é que tem que iniciar. Por isso que eu sou tão obsessivo em dizer, conhece os códigos, conhece os canais, vai nas redes sociais, quem é que tem TikTok, tem que saber como falar com eles. Não tem que gostar, precisa pelo menos saber que existe, né? Conhecer. E tem mais uma coisa, tô pegando a palavra, não cala a boca, mas assim, que eu ontem disse numa palestra, eles não querem ter a sua infância. Eu olho pra plateia e digo assim, eles não querem a sua infância. Você brincar de polícia ladrão atrás da árvore, fazendo pé. Você acha que os caras vão para um parque atrás de uma árvore com o dedinho? O cara vai jogar Call of Duty, vai jogar GTA, sabe? Por que ele vai brincar de ele não quer a sua infância, né? E as pessoas ficam me olhando assim. Sim. Ou a outra coisa assim, meu pai me olhava e eu já baixava. Eles acham ridículo isso. É ridículo. Mas convenhamos, é ridículo. Eu trouxe esse comentário, desculpa te cortar, Leite, mas eu trouxe essa porque eu ouvi o episódio e eu sou mãe. Eu tenho uma menina de 18 anos e um menino de 8. E eu percebi que muitas vezes talvez eu esteja errando como mãe. Porque eu tenho esse discurso, na tua idade eu já estava fazendo isso, já queria dominar o mundo. E aí hoje eu vejo assim, tá, mas... E aí esses dias eu perguntei para ela de 18... Eduarda, o que tu quer da tua vida? Mãe, eu tenho tempo para decidir, eu não preciso saber hoje. Eu, poxa vida! E aí a tua fala me fez refletir sobre isso, sabe? Por isso que eu trouxe para nós repensarmos. Mas é matemática. Porque quando eu completei 21 anos de idade, a expectativa média de vida, eu sou de 61, quando eu completei 21 anos de idade era 1982. A expectativa média de vida em 82, quando eu completei 21 anos, era 63. Ou seja, quando eu completei 21 anos, eu completei 1/3 da vida possível para mim, para a época. Então, chega de meninada, chega de coisa de jovenzinho. Tá na hora de virar adulto aos 21. E aí eu digo, o pessoal de 25 anos hoje vai durar 115. Não completou 25% da existência. Então faz as contas na regra de 3. A adolescência hoje... Como se comportava lá atrás, a adolescência hoje, com comportamento adolescente, vai beirando os 40. E aí eu ainda provoco. E quem é que tem filho de 0 a 5 anos? Aí eles levantam a mão orgulhosamente e dizem, este pimpolho aí de 2 anos vai durar 150. Então ele vai ser adolescente até os 50. As pessoas olham e eu digo, você vai sustentar ele. As pessoas ficam assim, aí vai... Eu não vou dizer caindo a ficha, né? Porque... A geração Z não vai sabe fazendo download. Porque caindo a ficha, os caras não sabem que é a ficha do Orelhão. Então, eu já fiz essa pesquisa. Mas então o pessoal vai se dando conta. E é importante esse olhar de que nós precisamos entender o comportamento das pessoas e o comportamento das novas gerações, especialmente para nós que trabalhamos com marketing, né? Porque precisamos entender o que o mercado está pedindo, quem é o nosso público, com quem nós estamos conversando para saber o que oferecer. E aí, sem entendermos o que essas comunidades, né, de jovens ou pessoas mais experientes querem e o que elas consomem, fica difícil de trabalhar. Fazer a gestão dessas pessoas. Tem a ver com comunicação, né? Porque está na sala ao lado, que é vendas. Eu ontem palestrando para uma equipe de vendas, né? Uma equipe grande. Eu disse, olha, quem aqui tem TikTok, né? 5%. Eu digo, aquele velho lá que compra de você há 10 anos, ele tem uma filha. Essa filha está com 17. Ela vai entrar na faculdade de economia e daqui 2 anos ela vai dizer pro pai, da próxima vez que vier aquele cara ou aquela cara lá, deixa que eu negocio, pai. E aí você vai negociar com uma pessoa que fala outra língua, tem outros códigos, e você vai chorar de saudade do velho. Bom, eu fiz várias vezes a brincadeira, quando terminou a palestra, foi ontem. Eu disse assim, o que ficou mais marcado dessa palestra? Esse cara disse assim, a filha do velho, gente. Você vai ter que entender dos códigos dela, porque ela não vai ter obrigação de comprar de você. Se você não tiver uma linguagem que, né, se encaixe dela. Sim. E mesmo nessa transição, antes dela negociar, ela pode não ser o tomador de decisão, mas ela contribui no processo, influencia na escolha, porque ela vai dizer assim, eu vi em tal lugar, eu vi esse aqui, acredito que isso é melhor, então ela vai influenciar de alguma forma. É um processo o poder de decisão hoje, né, nas tuas palestras, tu coloca sobre o bife, né, que o bife mais gostoso, o maior bife, enfim, era dos adultos. Não, é que no século XX o melhor bife ficava com os adultos.
e quando eu era criança, né? E Sim. agora que do século XXI eu virei adulto, o melhor bife fica com as crianças. Isso. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Né? Assim como agora, levando para as residências, assim, e quem é pai e mãe vai se identificar, o controle remoto, né? Quando nós éramos crianças, a hora do Jornal Nacional, todo mundo quieto que o pai quer olhar o Jornal Nacional. Hoje, eu tenho que negociar para chegar na televisão, porque o meu filho tá lá no YouTube, tá olhando, enfim. E esse poder de decisão de compras, eu iria mais longe. E aí tu me corrige se eu estiver errada, mas talvez nem leve o tempo de ela entrar na faculdade, porque hoje, eu vou pesquisar alguma coisa, eu vou no Google, aparece o Google Shopping Opções. Elas vão pro TikTok e pegam o release das blogueiras, se a chapinha é boa, se o ferro de passar funciona, enfim. Então eles já têm o poder de decisão. Não, o que eu falei de faculdade é só para dar uma referência de idade e estágio de vida. Porque assim, nos anos 80 e 90, tá? De 3 em 3 ou de 5 em 5 anos, a revista Exame, que era a referência do mundo empresarial, tinha uma matéria que falava assim, o poder influenciador da mulher na decisão de compra. Tá? Eu acho que eu li umas 10 matérias ao cabo de 20 anos. Tá? De uns 15 anos para cá, relembrando isso, faz 15 anos que eu falo isso. Nós estamos vendo com a geração Z, não é o poder influenciador na decisão de compra, é o poder decisor de compra. Tá? Porque no momento em que passaram a ser os maiores pesquisadores da família, porque compras de avós também são pesquisadas e encaminhadas, né, pela geração Z, eles não são mais influenciadores, eles são os autênticos decisores. Então, assim, é aquilo que você estava falando. Se ela não me conhecer, ela vai escolher outro. Então, eu tenho que participar do hall de eleitos para ela escolher. Eu não posso estar assim, descartado, apartado desse negócio. Então, assim, eu tenho que estar nesse mundo. E essa questão do poder de decisão e de escolha tem muito a ver com um dos nossos patrocinadores, que é a Hub4Pay, que é uma empresa que de marketing de incentivo. Marketing de incentivo. Então, a empresa vai lá, dá um cartão para o seu funcionário e ele vai decidir o que ele quer comprar com aquele prêmio que ele recebeu, né? Então, antigamente era ganha uma batedeira feliz, legal. Agora ele tem o poder de decidir qual é a premiação que vai deixá-lo. Presente de final do ano. Ele vai decidir o que ele quer com aquele valor. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu faz uns 15 anos, ou 10, entre 10 e 15 anos. Sabe aqueles programas infantis que a menina girava a roleta e fazia tic, Bom tic, dia, tic, companhia. Tic. Não, e aí tinha assim, uns prêmiozinhos mais ou menos, o perde tudo, não ganhou nada, e tinha bicicleta, né? E aí a bicicleta fazendo assim, tic, 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 mas já passou o PlayStation, tá? O PlayStation já passou, e quando para em bicicleta, a apresentadora mirim disse assim, e aí, ganhou uma bicicleta. E o menino, putz, que saco! Porque passou o PlayStation. Então, assim, até os exemplos, assim, ficou feliz quando o menino, que nem um menino que ganhou a bicicleta, não fala mais isso. Ficou feliz que nem o menino ganhou o PlayStation, entendeu? Sim, exatamente. É outra era. Mas o incentivo mudou. O incentivo mudou, exatamente. E aí eu tenho uma pergunta para te dar. Para nós que, né, não temos toda essa compreensão de geração, como os empresários de hoje, que muitos são da nossa geração, né? Da minha, né? Eu sou de uma geração anterior a de vocês. Como é que a gente faz para liderar essas novas pessoas no mercado de trabalho e manter elas motivadas? Porque hoje é assim, né? Antigamente tu vestia a camiseta, o teu sonho era crescer dentro da empresa. Não, aquele ali veste a camiseta, vamos lá, fica 20 anos no mesmo lugar. Hoje não. Hoje ele leva uma pressão um pouco mais diferente, ou a empresa não sabe como comunicar isso para ele. Não, beleza, eu tenho outra ali, eu saio. Nem que eu ganho menos, mas eu vou estar mais feliz. Eles estão trabalhando muito mais pela felicidade e realização própria do que pelo vestir a camiseta. E não é só felicidade e realização própria. Às vezes é uma meta. Então, falta 7 meses para o The Town lá em São Paulo e ele entra no emprego e ele calcula que ele vai trabalhar 6 meses. Só que ninguém sabe. E ao cabo de 6 meses, indo bem ou indo mal, ele diz, obrigado, agora eu vou ver o The Town com a grana que eu ganhei em 6 meses. Isso é quase inexplicável para a minha e para a geração de vocês. Sim. Porque vocês, quando vocês tinham 20 anos, 17 anos, a geração de vocês eram meus alunos e eu tinha 40, tá? E eu dizia, vocês se acham diferentes, mas vocês são feitas do mesmo material.
Vocês são a última leva de gente do mesmo formato. Né? A rapa do tacho. A geração Z é feita de outro material. Então vocês, millennials, que agora amadureceram, né? Vocês vira e mexe, têm reações iguais às nossas. E eu dizia para vocês, tá, há 20 anos, a diferença que nós temos é apenas 20, 25 anos. Vocês serão iguais a nós. E vocês estão ficando parecidos com a gente, tá? Cheios de responsabilidade, dizendo, no meu tempo, sim, igualzinho a nós, tá? E aos que me antecederam. Repetindo, né? Aquelas frases. Só que eles verdadeiramente são motivados por outras coisas. E tem uma coisa que eu comecei a ouvir, digamos, os geração Z mais velhos estão com 25 hoje, tá? Lá, uns 15 anos atrás, os de 10, 12, os primeiros de 10, 12 anos da geração Z, eu comecei a ouvir, pesquisando eles, conversando com eles, eu comecei a ouvir dizendo para nós, né? Vocês vieram ao mundo para ter coisas, né? Ter poupança, ter carreira, ter carro, ter casa própria. Nós viemos ao mundo para ter experiências. E eu digo assim, opa, tem uma mudança de enfoque, de visão, de visão da questão trabalho. E aí eu comecei a falar, acreditem meninas, faz 15 anos que eu digo, nós temos que mudar o formato do trabalho, os nossos processos e a nossa linguagem, porque eles não vão bater na mesma frequência que a gente. Eles já vieram com outro discurso. E aí eu levantava o braço na vertical, mostrava o braço na horizontal, a gente foi criado para o mundo vertical e eles foram criados para o mundo horizontal. E nós não vamos conseguir entender eles. E agora, a vontade que eu tenho é levantar uma plaquinha, eu já sabia, ou eu avisei, porque eu já sabia disso, eu não sou brilhante. Eu fiz pesquisa lá no nascedouro dessa geração. E continuo pesquisando e eles vieram com esse novo discurso. Só que agora está todo mundo apavorado, porque ainda por cima teve a pandemia para fazer a entrada no mercado ser completamente avessa. Né? O cara começou o estágio em casa, online, de pijama. Assim, as coisas muito loucas. E agora, óbvio que eles não querem ir trabalhar lá naquele lugar, eles trabalhavam online. Então, assim, isso tudo é muito complexo. E o cara vai dizer, eu sempre fiz assim, vou continuar assim, eles que vão ter que se adaptar. Não vai rolar. E uma outra coisa que faz mais de 10 anos que eu digo assim, pode ser que as nossas estruturas deem certo sem jovens. Tá? Pode ser que tenha um monte de gente de 60 e 40 anos trabalhando e uma empresa vá super bem sem jovens. Por quê? Porque os de 60 e os de 40, né, se entendem. Mas os de 60 e 40 não entendem os de 20. Sim. E como é que é para ti essa tua carreira de docente? Como palestrante, tu também és professor, mas dentro da sala de aula, assim, de acompanhar essa diferença de gerações. Eu sou da comunicação social também, e eu me recordo muito bem quando eu entrei na faculdade que os meus professores, a maioria deles, eu dizia que eram professores de academia, porque não tiveram prática jornalística, a maioria deles. Eu sou graduada em jornalismo. E eu sempre busquei também formação acadêmica, fui para pós-graduação para virar docente, porque eu sempre acreditei que para ser professora eu tinha que ter prática. Não posso ensinar um jornalista sem ser jornalista. Sem mão na massa. Sem mão na massa. Exato. Então, sempre, durante toda a minha trajetória acadêmica, eu trabalhei como jornalista em diferentes áreas. E como é que é para te ver em sala de aula, agora não mais na graduação, mas acompanhando essas diferentes gerações, se prepararem para o mercado de trabalho? Eu não estou mais com turma fixa, tá? Faz 5 anos que eu não tenho turmas fixas. Então, assim, eu dou módulos de pós-graduação e até no mestrado, né? Mas que são, assim, é um módulo. Então, eu não criei vínculo mais. Então, faz, digamos, 5, 6 anos já que eu não tenho vínculo com turma de sala de aula. E eu acho que eu perdi essa capacidade de dar essa resposta, né, completa. Mas o que eu observo, o que eu ouço e o que eu sinto, até dos próprios jovens se falando alunos, tá, é que a maioria dos professores ainda dá uma aula à la antiga. E não dá para dar uma aula para uma pessoa que está com um bombardeio
de informações diárias e dispersadores de atenção. Então, assim, pô, eu tenho truques de linguagem em palco, e em aulas online, em palestras online. Eu tenho truques sonoros, visuais. Eu faço teatro, não é palhaçada, mas são truques para sempre chamar o cara para voltar. Eu vou contar um segredo. Eu repito os principais conteúdos da palestra umas 4 ou 5 vezes ao longo da palestra. Por quê? Porque o cara está assistindo a palestra, mas ele dá uma baixadinha de cabeça, ele dá uma analisada no que tem que ver nas redes sociais. Quando ele volta, pode ser que ele não tenha, né, apreendido aquilo que é uma das coisas principais do recado da palestra. Então, eu dou um jeito de repetir. E para o pessoal online serve também, porque o cara levanta para buscar água na cozinha, e quando ele volta, ele perdeu aquilo. Mas lá daqui 15, 20 minutos eu volto com aquilo no meio do conteúdo, mas assim, eu brinco que eu digo, eu repito de novo outra vez. E eu acho que isso está faltando para as lideranças dentro das empresas. O cara acha que porque ele falou uma vez o comando está dado, sem trocadilho comigo, tá? Mas assim, comando dito, tá entendido? Não. A gente tem que perguntar assim, Letícia, você entendeu o que eu pedi? Claro. Me diz aí, então, o que eu pedi. Você pediu coisa? Não, é isso aqui. Então, assim, é uma outra forma de linguagem. E é mais trabalhoso? Muito mais trabalhoso. Era muito mais fácil estar lá no topo da montanha, chefe de departamento ou diretor de alguma coisa, dizer, cumpram-se. E todo mundo morrendo de medo sair correndo fazer. Agora não é assim. Mudou a relação com a autoridade. A própria atenção, né? Hoje ela tá mais dispersa, quase pixelizada, assim. Cada quadradinho é um momento. Antigamente... Mas antigamente porque era no século passado. A gente pegava, eu sempre trago os meus filhos à tona porque é uma vivência que eu estou repensando depois de te ouvir falar. Que honra, que responsabilidade. Sim, estou repensando algumas coisas. E eu noto assim que a minha filha de 18 anos sentava e ela assistia o Happy Feet, que é um filme de quase 2 horas, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o meu filho de 8, ele assiste 20 minutos do Reinaldinho, daí 30 do Natan, daí ele volta, ele não fica. Eu nunca consegui assistir um filme inteiro com ele. Esses dias, então, fazendo um exercício de assistir algo mais longo para trabalhar a interpretação de texto também, porque é uma dificuldade hoje, textos longos, a gente assistiu, então, o mesmo filme como série. Então, o desafio que é para ti, né, enquanto palestrante, enquanto professor, e não só para ti, como para todo mundo, manter a atenção durante um longo período, ou enfim, que as pessoas continuem conectando o final com o início. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Até os filmes de 2 horas, de 1h50, ou de 2h30, das plataformas, Netflix, o que for, Star Plus, até os filmes, eu assisto meia hora hoje, mais meia hora no outro dia. Por isso cresceram tanto as séries, eu acho. Então, assim, quantos podcasts vocês ouviram 5 minutos, depois foram fazer outra coisa, ouviram 2 dias depois, voltaram assim, volta 30 segundos, isso aqui eu me lembro, e volta... Tá? Eu disse uma coisa uma vez para um cara do Spotify, só faz uns 8 anos. Eu disse, por que vocês não vendem refrão? Olha, atenção, hein? Eu poderia ficar bilionário com essa ideia, tá? Mas tô dando de graça. Porque tem vezes que eu não quero ouvir a música de 4 minutos inteira, eu quero ouvir só o primeiro 1,5 minuto. Tá? Eu podia comprar só o refrão. E eu acho que nós estamos chegando a esse nível de doideira. É tudo picotado. Então, são assim, os 15 segundos de fama do TikTok, né? Tem músicas hoje que eu conheço o trecho da dancinha, mas não faço ideia do que é o resto da música. Qual era a música que a Cíntia estava cantando antes? O Tacacá? Mas olha só, nós também temos no passado, pense em mim, olha para mim, liga para mim, não liga para ele, mesmo uns 10 segundos, tá? Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu vivi, e assim vai, a gente pode ir recuando no tempo, a gente também tem lembranças de narrativas curtas que prendem mais. Eu já era assim porque a formação de publicitário me deu esse poder de síntese. Então, quando o Twitter surgiu, eu descobri que eu já era twitteiro, tá? Então, assim, eu me apaixonei pelo Twitter completamente porque
porque tinha que dar um recado em 140 caracteres. E o meu primeiro livro faz 10 anos que eu lancei, tá? E eu escrevi em formato de tweets. E o que eu mais gosto de ouvir das pessoas é: li o teu livro inteiro, tá? Aqui, nesta sala, tem o Rafa ali, que disse para mim, né? Eu li o teu livro inteiro. Por quê? Porque ele era compartimentado, ele é compartimentado, né? Cada frase vive sozinha, mas se lê na sequência forma um texto lógico. E eu escrevi o segundo livro, tá? Agora, 10 anos depois, eu entrei em... Será que eu escrevi com a mesma linguagem? Ainda mais certo de que o pessoal vai ler. Por quê? Porque pode abrir uma página e ler só uma coisa. E se deu a sorte do cara ler, né, 2 ou 3 páginas, ele vai ler um texto inteiro, porque os capítulos também têm 2, 3 páginas. E eu acho que a gente tem que se adequar. Sim. É o ideal? Não. Mas, por exemplo, se o Machado de Assis, o Eça de Queiroz, tá, e o Fernando Pessoa pegarem o DeLorean lá De Volta para o Futuro e aportarem aqui agora, eles vão ficar escandalizados com o que nós fizemos com a língua deles, tá? Com o idioma que eles falavam e escreviam. Então, assim, e quando as pessoas se irritam, esse menino fala tipo, tá ligado? Tipo, tá ligado? E a gente falava, sacou, mora bicho o tempo todo. E era disruptivo. Então, assim, quando a gente se incomoda com o jeito que as pessoas falam, é sinal de que a gente está velho. A gente que veio do leite quente, né? Ontem a gente falou bastante sobre o leite quente. A gente puxou isso ontem. Deixa eu fazer uma observação só, voltando ao que tu falaste antes sobre ser bem explicativo, né? Entendeu? Então, me fala. E eu acredito que o óbvio tem que ser sempre dito. O óbvio tem que ser dito. E a Iana tem um curso, vou fazer o teu jabá aqui, que é Stories que Vendem. Aí, Rafa, viu? Só. E que é muito legal porque explica algo que é tão óbvio para nós, que é tão simples, que é tão fácil, mas que muita gente não sabe. Então, existem técnicas, né? Mas que é algo que tu vive no teu dia a dia, que aquilo para ti é muito fácil de fazer. E realmente, assim, cada vez mais, para conversar com essas novas gerações, a gente precisa ter essa explicação mais objetiva, né? E não pode ser professoral também, porque tudo que tem... Assim, não pode ser professoral também, porque tudo que tem tom muito estou acima, né? E vim com a minha informação, o meu sabedoria... Causa um afastamento, né? Afasta. Por isso que eu faço esse gesto de braço vertical e braço horizontal, porque nós estamos no mesmo plano, né? A gente sempre esteve, né? Mas as pessoas se colocavam acima, né? Sim. E diziam, você sabe o que eu estou falando, né? De cima para baixo. Então, assim, eu acho que essa coisa da linguagem ser mais aqui, olho no olho, eu tenho inveja dessa nova geração por uma coisa: eles vivem uma vida mais de verdade. E às vezes a gente confunde isso com sincericídio ou com falta de educação. Porque a gente não podia, às vezes, dizer que não gostava do bolo da tia. E aí gostou? Sim. Então come mais um. Por que eu disse que eu gostei? Mas é que... Então ia pegar mal dizer que não. E eles dizem, não quero, obrigado. Não, mas só experimenta, não quero. Só experimenta, sabe? Não, eles vivem mais de verdade. A gente mentia pro pai da menina que a gente ia pra praia com uma turma e é só eu e ela. E tinha todo um jogo de desculpa. Hoje, se ela vai com quem ou com quens, tá? Não interessa, tá? Está assumido, está tudo... É muito mais... Eu acho que a gente vive uma vida mais de verdade. Ela é mais dura pro pessoal mais sonhador que está querendo voltar ao século XX. Mas eu acho que é uma vida mais verdadeira. Agora, não quer dizer que seja mais fácil. Eu ainda sou do tipo, com quem tu vai, que hora tu volta, me manda a localização, eu rastreio tudo. Acho que eu preciso rever muita coisa da minha vida, minha filha, desculpa. Ela vai burlar. Em algum momento. Me manda a localização, me prova onde tu tá, com quem tu tá, me manda uma foto. Mas eu passo isso até hoje, né, aqui todos os dias. Minha mãe mandando mensagem, tá onde? Tá bem? Mas certo. Eu acho maravilhoso isso. Um cuidado, né? No sentido não policialesco, tá? Mas é maravilhoso isso porque a gente tem mais informação, em todos os sentidos. A gente tá vivendo melhor. Como é que... Por exemplo, eu sou um desorientado. Eu sempre precisava de mapas nas cidades onde... que coisa melhor do que um Waze, que um Google Maps, etc. Tá? Então, assim, que maravilha que a gente tem isso. É fazer bom uso só. É verdade. Dado a gente tem um quadro
no nosso podcast aqui no Concha Acústica, que é um oferecimento da Moda Pé Calçados, acessórios, confecções, esportes e casual. A Moda Pé que está super atualizada, inovando com atendimento virtual, atendimento digital, que você pode fazer o seu pedido, receber na porta da sua casa, diversas lojas, e esse atendimento pelas redes sociais aí que a gente garante que assim, a galera está super preparada para tirar todas as dúvidas, mas no oferecimento da Moda Pé nós temos uma pergunta para ti. O nome do quadro é Zona de Desconforto. Ao longo da tua trajetória, seja como docente, palestrante, como publicitário, enfim, qual foi a situação que tu passou, enfim, que te tirou totalmente da tua zona de conforto, que aquela tempo assim, a gente tem pouco tempo para pensar, precisa agir, mas que no final das contas pensou assim, tá, sair da zona de conforto também me ajudou a crescer. Deixa eu entender a pergunta. Vamos lá. Porque eu sou da geração Z, vai ter que quer saber um episódio, Isso. um fato ocorrido que mudou o meu jeito de ser, Que te tirou ou da é zona. um período? Não, um fato, alguma história que tu tenha para compartilhar conosco, uma história que tu não tenha contado para ninguém ainda. A gente gosta de novidade, gente. Não, primeiro que eu não eu vou mudar inclusive para fazer o recorte do Reels, tá? Olha só. Eu não suporto a expressão saia da zona de conforto, porque eu não sou masoquista. Então eu adoro viver no conforto. Agora, estar atualizado, sintonizado e aberto para mudança me deixa confortável, porque eu vou continuar vivo. Então, assim, esse papo de zona de conforto e desconforto não serve para mim, mas eu vou contar o perrengue. Eu tive perrengues profissionais, assim, de publicitário, né? Sim, apresentar para clientes, mas as coisas que eram repetidas, assim, as coisas que me irritavam, às vezes eu era diretor de criação, mas às vezes eu era diretor de planejamento, às vezes diretor de atendimento, né? Eu já estava com uma posição boa e às vezes as coisas eram feitas muito em cima da hora e eu chegava de avião de alguma... A campanha está pronta, né? Porque a gente não mandava mensagem, fazia 5 com o vídeo, né? A campanha está pronta, sim. E aí me entregava a campanha e eu já no carro. É aquela coisa, ia dirigindo, ia dando uma olhada e digo assim, pô, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que foi pedido. Então, assim, essas coisas me exigiam um jogo de cintura que eu acho que eu hoje uso como recurso de palestrante, o jogo de cintura, como é que eu faço essa coisa que está equivocada? Parecer correto. Ter algum sentido. Mas eu fui ficando mais velho, mais experiente, e eu confesso que algumas vezes não é lábia, não é a palavra correta, tá? Mas assim, com um verve, com uma boa dose de argumentação, eu conseguia mostrar para o cliente que isso era bom. E eu dava umas mexidinhas junto com o cliente, chegava, o pessoal na agência ficava louco, porque eu disse, vai mexer para ter sentido. Mas chegou um momento que eu atingi um estágio da profissão que eu chegava no cliente com um mico desses e eu dizia assim, velho, não foi nada do que você falou, nada do que a gente discutiu, eu trouxe uma coisa que o pessoal não entendeu, então assim, vamos conversar de novo a respeito, eu vou voltar lá, matar 4 ou 5, né? E isso, sabe, isso me deixava completamente desconfortável, mas eu criei o meu jeito, assim. Se eu via que a coisa que estava me passando não tinha sentido, e não era o que a gente tinha combinado, apenas porque o cara quis botar o seu eu lá, o seu eu criativo, que eu não suporto essa coisa, tá? Faz uma vernissagem com as tuas obras, mas não usa o dinheiro do cliente para brilhar, entendeu? Tem que resolver o problema do cliente. Então, assim, essas coisas me desconfortavam, tá? Mas eu aprendi a tirar de letra. E eu gosto de viver na zona de conforto. Viu só? Quem sabe, sabe. Não, e o bacana, né, Dado, a gente que trabalha com projeto, com cliente e que vive isso mas eu quis colocar o meu eu criativo, o fato de tu chegar pro Faz teu uma cliente... vernissagem. Eu dizia, escreve, o cara de redação, o teu texto, o meu, não toca. Os caras botavam assim, a mão pra cima, não toca no meu texto. Eu digo, cara, se é tão importante o teu texto, escreve um livro, publica. E os diretores de artes, designers, mas eu quis botar um toque criativo. Você faz uma vernissagem lá, faz um monte de obra, vai numa galeria de arte, mas não usa o dinheiro do cliente para teu benefício. Coloca o teu conhecimento a serviço do cliente. Inclusive, você está sendo regiamente pago para isso. Para isso. E eu penso que é muito bacana essa colocação que tu fez. Não, eu cheguei num momento que eu chego pro cliente e digo, não é o que tu queria. Porque é raro um profissional que consegue ter essa segurança, e eu acho que isso gera
confiança, Ele confiava. uma relação de confiança. O cliente Exatamente. confiava, ele disse assim, esse cara tá pensando em mim. Ele não Isso. vem me engambelar, me enfiar goela abaixo qualquer coisa. Entendeu? Exatamente. Só que às vezes, aí eu não fui dono de agência, né? Eu fui sempre diretor de agência. E muitos donos de agência queriam viabilizar aquela campanha. E às vezes, na discussão com o cliente, eu dizia, acho que não é agora de fazer isso. Acho que isso a gente tem que melhorar o produto ou serviço, né, do próprio cliente. Daqui uns 2 meses a gente lança. E o dono da agência me cutucava debaixo, né, da mesa e eu ficava louco, porque eu dizia assim, cara, você vai vender uma campanha e não vai vender outras. E quando o cliente confia, tá, não digo que vai ser para sempre, mas aumenta a longevidade dele aqui dentro de casa. Só que eu acho que isso está mudando, tá? Eu acho que tem uma cultura agora de botar para dentro de casa e não cuidar bem dos clientes, e botar mais clientes para dentro de casa, não cuidar bem dos clientes. E eu acho que esse é o momento que vivemos agora, é uma crítica ao momento que vivemos. E existe uma segunda via, que até um amigo nosso, não vou comprometer ninguém aqui, mas um amigo nosso, proprietário de agência também, que ele fala assim, hoje nós vivemos também um momento, porque a publicidade hoje ela está muito vinculada a Instagram e Facebook. E todo mundo sabe mexer no Facebook e Instagram. E existe uma leva, um caminho de clientes que esse nosso amigo tem uma frase que diz assim, quando o cliente assina com a agência, ele ganha junto um certificado de conclusão de curso formado publicitário, porque ele entra e ele acha que ele entende tudo e que ele pode dar o norte de tudo, e às vezes o olhar de publicidade, inclusive tu contava antes da marca da Claro, a história do papagaio, que eu achei muito legal, porque... Atenção, só quem morou no Rio Grande do Sul sabe o que você está falando, porque só teve papagaio no Rio Grande do Sul nos primeiros anos, que era uma operadora gaúcha. Sim. Quando ela foi comprada pelos mexicanos com outras operadoras e virou nacional, ela não levou o mascote do Rio Grande do Sul, que era um papagaio. Sim. Não, mas o parênteses que eu ia fazer é o seguinte, assim, contou para nós a trajetória do papagaio enquanto mascote, mas que houve uma análise do que estava acontecendo, como as pessoas estavam reagindo. E hoje o marketing é muito isso, como as pessoas estão reagindo nas redes sociais, qual é o burburinho que está gerando, Big Brother, enfim, né? E não existe muito isso do cliente aceitar que o publicitário traga também essa visão. Ainda é muito difícil que os clientes entendam que uma agência, ela trabalha a comunicação da empresa psicologia, dele. tipografia. Não é só post no Instagram. Eu sempre falo assim, nós não Isso. somos fazedores de post. Nós pensamos a comunicação toda da empresa. E as redes sociais, elas são uma fatia, só um pedacinho da comunicação. Né? A comunicação vai desde a mensagem, o retorno que vai para eles no WhatsApp, o uniforme, se usa ou não usa, né? A escolha, o posicionamento da marca. Então, às vezes, a gente enfrenta isso mesmo no dia a dia, que é o cliente que acha que entende de redes sociais e acha que sabe mais da comunicação. Mas é importante que, enquanto empresa que fornece serviços de publicidade e marketing, nós também entendamos como comunicar a empresa, né, o cliente, e trabalhar com ele, não pelo dinheiro dele, né, para receber apenas. Com ele, essa é a frase, como o Dado disse, né? Trabalhar com o dinheiro do cliente, mas gerar o resultado. Tu quer... Temos mais um quadro, então, na linha dos perrengues. Elas têm vários quadros, tem todos patrocinados. A gente tem que Todos aprender a fazer patrocinados. isso. Não, É impressionante. esse vai ser o novo curso do Share, Não, Rafa, nossa. Não, a produção. Esse é o do podcast Concha que eu fui Acústica. entrevistado com mais anunciantes. Ih, tem mais alguns ainda para nós falarmos. Não, mas nesse momento a gente manda um abraço pro comercial, né? Oi, Tocha, tudo bem? Um abraço. Mas o nome do nosso quadro é Rir Pra Não Chorar. Na mesma linha dos perrengues É aí. legal o nome desses caras. Desconforto, Rir pra não chorar. Porque nessa caminhada aí a gente sabe que teve muitas histórias, então gostaríamos que tu compartilhasse conosco aí uma história que foi de rir pra não chorar. E esse é um quadro que tem o apoio da Clínica COI, que é uma clínica de odontologia estética, do Dr. Leonardo Bonfante, ele que é cirurgião, e do Tobias Pazini, que trabalha com a parte de odontologia estética. Odontologia estética, rir pra não chorar, viu? Tem tudo a ver. Nada por acaso. Eu sou filho de dentista. Olha aí, ó.
Eu tenho que contar um rir para não chorar. Isso. Eu acho que eu vou contar uma rapidinho. Teve um período da minha vida que eu dava aulas de comunicação para o pessoal do primeiro semestre. Por que eu queria fazer isso? Porque os primeiros semestres das faculdades no Brasil são sempre um porre. Então, assim, sempre tem umas cadeiras muito chatas, tá? E não tem nenhuma cadeira para a pessoa gostar daquele curso que ela entrou. Então, eu sempre pedia para os diretores, quando eu tinha alguma intimidade já com os diretores das várias faculdades que eu lecionei, eu dizia, deixa eu dar a cadeira de introdução a qualquer coisa, para no primeiro semestre, pelo menos ter uma cadeira legal, que o pessoal diz assim, hoje tem a aula aquela, porque era só coisa chata, tá? Então, assim, eu sempre pedi, e aí eu conquistava os alunos, e a última aula eu não fazia chamada, a prova era na antepenúltima aula, na penúltima aula, eles já sabiam que podia levar namorado, podia levar ficante, vó, mãe, podia levar na aula, tá? Porque o nome da cadeira, o nome da aula, né? A aula final era as maiores cagadas que já cometi. Porque eu descobri que quando eu dizia, porque eu criei aquela campanha, os caras davam muita bola, eu criei a marca não sei o quê. Agora eu dizia assim, pessoal, uma vez eu fui atender o cliente e eu fiz uma cagada. E aí eles paravam para olhar e prestavam atenção, até anotavam, porque anotar uma coisa antiga, o pessoal tinha lápis e caneta e papel, era uma coisa muito antiga em aula que faziam. Né? E aí ninguém matava essa aula porque é muito mais legal ver os perrengues do que os grandes feitos, né? Ou eu me gabar de coisas que eu fiz. E eu contava sempre muito pueril, assim, bem bobinho, do meu início de carreira. Eu atendia, eu era atendimento de agência e eu tinha um cliente pequeno, assim, né? E óbvio que quando dava campanhas de Natal das 2 grandes redes de varejo da minha agência, parava a agência e os caras ficavam virando noite, fazendo aquilo lá. E os outros trabalhecos, né, de pequenos clientes eram relegados a 2º, 3º plano. E eu lá, pequenininho na profissão, tinha só aqueles 2 ou 3 clientes pequenos. E já estava prometido, era uma mala direta. A mala direta, se você não sabe, é uma coisa muito antiga que se fazia também. A mala direta estava prometido e os caras não faziam. E eu tinha que ir para a reunião e não tinham feito. E eu era muito pequena, também não respeitava, o cara pequenininho. Eu tinha 18 anos, né? E eu chego no cliente e o cara diz assim, e aí? E a mala direta? Eu disse, eu não trouxe. Disse, mas e o prazo? Eu disse assim, mas é que eles estão criando campanhas para os outros grandes clientes da empresa. Quer dizer que eu sou grande cliente? Eu digo assim, eu não vou tentar consertar mais essa frase. Aí ele pediu para trocar de atendimento, mas eu era bom nos outros clientes, né? Então o dono da agência não me demitiu e ele trocaram o atendimento porque eu fiz essa propriedade, mas assim, por pura ingenuidade. Então eu aprendi, eu digo, olha, desmarque a reunião, não vão, obriguem lá dentro para tirar o trabalho. Mas não vai dizer para o cliente que o trabalho dele não saiu porque tem cliente mais importante, mas eu cometi essa. Todo mundo passa por alguma Rafa, esse aí rende um episódio de Errei na Mosca, hein? Pra quem não acompanha ainda no Spotify, procura lá Errei na Mosca. Errei na Mosca é bom o nome. Errei na Mosca. Não, estamos com tanto jabá do Cher hoje, né? Depois vamos conversar sobre isso, tá, Rafa? E por último, então, Dado, olha só, é muito patrocinador, a gente tem que falar, entendeu? A gente vai pedir, então, para nós finalizarmos o nosso episódio. Por nós vamos ficar mais um tempão aqui conversando. Mas eu tenho que ir para Belém do Pará. Histórias não faltam, exatamente. Então a gente precisa te liberar, inclusive agradecer todo o teu tempo, que a gente sabe que foi um encaixe de agenda, mas no oferecimento da Soares & Co Contabilidade, que é mais do que contabilidade, são dicas de contabilidade também, é toda uma assessoria, é estar sempre atualizado, se informando. Siga nas redes sociais, siga a Camille Co também para ficar por dentro. Por último, para os nossos ouvintes, alguma dica que tu gostaria de dar? Livro, filme, série, vídeo no YouTube, enfim, dicas para criar repertório alimentar do cérebro aí, que a gente sabe que sempre é bom. E eu vou dar essa dica com prazer. Eu vou olhar para... Eu ia dizer, foca no recorte. Dica para repertório. Todos esses livros que todas as pessoas estão lendo, ótimo. Mas é só dicas para chegar lá, 7 passos para não sei o quê. São todos os mesmos livros.
E a gente cria repertório lendo outras coisas, tá? Então, assim, vai ler os clássicos, vai ler os gregos, os pré-socráticos, vai ler, não precisa ler Platão, lê sobre o Platão, com essas coisas mais importantes que ele falou. Depois vai ler Shakespeare, vai ler uma obra de Shakespeare, mas assim, ou lê a respeito, vai para o Wikipedia ler a respeito dos clássicos, mas assim, não passa por essa vida sem ler Machado de Assis, sem ler Jorge Amado. Não se vê mais ninguém recomendar livro que não seja as dicas de não sei o que, o livro de Harvard, não sei o que. Ótimo, mas estão todos lendo esses mesmos livros. E a gente é bem sucedido em comunicação, em vendas, em gestão, em liderança, em um monte de outra coisa, inclusive em marketing digital, quando a gente entende de alma humana. E tem uma obsessão também de ler tudo sobre neurociência, e eu criei uma expressão já há um bom tempo, a gente não lê sobre cardiociência, cardio de coração. E as decisões das pessoas são realizadas aqui. O cérebro é usado só para justificar a decisão impulsiva, não racional, não explicável que o coração teve, tá? O coração tem razões que a própria razão desconhece, tá? Então, vá ler os clássicos, vá ler outras coisas, e não os livros que todos estão lendo. E se perguntar, você leu que livro? Mente que leu. Vai lá no Wikipedia, tem 3 ou 4 dicas. O resto é blá 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 para vender livro. Tá? Leia os clássicos. Eu que sou da literatura fiquei super emocionada com essa dica aí e valida muito o que eu penso também. Então, A Leite faz várias leituras de livros no Instagram. eu sou da literatura. Ela lê Se várias. todo mundo está lendo as mesmas coisas, ninguém está lendo nada. Exatamente. Não, gente, o episódio de hoje, se você tá aí com a sua internet móvel Tia Turbo de carro, salva o episódio, senta em casa, coloca de novo para ouvir, para assistir. Papel e caneta, que ainda existe, né? Papel e caneta na mão, porque tem vários insights. Eu vou contar O bloco mais. de notas do celular. Eu vou contar mais uma, tá? Teve um momento que na sala de aula entrou celular com câmera. Não era nem o celular com selfie, câmera de selfie. Celular com câmera, tá? E eu dava aulas assim, preenchia o quadro e fazia coisas do lado de lá do quadro, voltava a fazer um risco para fazer sentido com aquilo que eu tinha dado no início da aula. E os alunos iam anotando assim, pô, ficava uma coisa assim o quadro. E eu notei de um determinado momento que os alunos pararam de anotar. E no final da aula eles faziam assim, diziam assim, professor, dá um ladinho aí, e começaram a fotografar. Eu disse, pessoal, fotografe, mas vão anotando ao longo da aula, porque é anotando que a gente vai absorvendo. Vocês vão tirar essa foto, vocês nunca mais vão olhar. E não deu outra, eles começaram a fazer isso direto. Aí um dia eu cheguei bem mais cedo, preenchi o quadro todo, porque eu ia preenchendo o quadro ao longo da aula. Eu fiz um quadro inteiro de um determinado assunto de marketing, tá? Digamos que se eu fosse um professor que ensinasse frutas, tá? Eu preenchi um quadro inteiro só com melancia. Eles chegaram, já foram fotografando o quadro, que o quadro já estava pronto, e eu com a cara mais tranquila do mundo, na hora de começar a aula, eu começo a dar aula sobre laranja. Vocês entenderam a metáfora, tá? A analogia. E eles olhavam para mim, olhavam para o quadro, estava tudo de melancia no quadro e eu falando sobre laranja. Não era sobre frutas, tá? Se você está ligando agora no podcast, eu estava falando sobre marketing, um assunto de marketing, preenchi o quadro com um assunto e comecei a falar um outro assunto que era bem diferente. E eles não anotaram. E no final, eu ainda saio da frente do quadro e digo, pessoal, vocês não vão fotografar? Não, eu já fotografei. Eu digo, pois é. Aqui tem matéria só sobre melancia no quadro, mas a prova é sobre laranja. E fui embora. Genial. Fica a dica. Sabe que o meu compadre... Gostou dessa, né? Você que anota, né? Muito. Mas eu fiz, eles ficaram com uma cara, eu digo, pô, não tinha sentido o que eu falava, o que estava no quadro, e mesmo assim eles não anotaram. Porque já estava lá, era só fotografar. E esses atalhos me preocupam barbaramente. Tem um compadre meu que ele é professor e ele mora está dando aula no Rio Grande do Norte, mas mora com a esposa em Esteio. E ele estava me contando assim que ele pede nas aulas dele para as pessoas para ver as anotações. Ele disse assim, eu quero ver o que as pessoas estão interpretando e identificando daquele texto. Eu não quero um resumo. Resumo tem na internet. Mas o que cada um tira de bom e de crítica daquilo, que vai entender, é o que vai fazer a diferença para ela, né, no final da cadeira.
e é anotando que a gente consegue fazer isso, né? Então é importante. Dado, quero agradecer teu tempo, agradecer que tu esteve aqui conosco nessa conversa enriquecedora que eu irei escutar inúmeras vezes. A gente vai agradecer também o Rafa, que fez essa ponte, né? Não apareceu no vídeo, mas está aqui nos bastidores. Fez essa ponte para que a gente pudesse aí conversar. Com certeza, espero que seja a primeira de muitas conversas. A gente sabe que a tua agenda é corrida, então muito obrigada. Enriqueceu muito a nossa concha acústica. Com certeza. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, Iana. Obrigada, Gabriel, que trouxe equipamento pra cá. E ficamos por aqui com mais um episódio do Concha Acústica. Nos acompanhem no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até mais. Foi muito legal.